Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, que Ele possa nos amparar hoje, agora e sempre. Bom, mais uma vez agradeço o convite da casa, é sempre um prazer estar aqui com os amigos aqui do Grupo de Fabiano, ainda mais refletindo assuntos tão importantes, né, que a doutrina espírita nos mostra, que a doutrina espírita nos apresenta, né? E hoje, claro, nós vamos fazer uma reflexão. E é muito importante nós pensarmos sobre uma coisa básica, diz respeito com toda a doutrina espírita, que nós lemos bastante, estudamos sobre a doutrina, e o mais importante, o convite que Jesus sempre nos fez e ainda nos faz, é para nós pensarmos, para nós refletirmos sobre esses conhecimentos que nós adquirimos, essas leituras que nós realizamos, né? Como que eu estou colocando isso em prática na minha vida? Né? De que ponto que eu estou colocando isso em prática e ajudando o meu próximo nessa busca do processo de aperfeiçoamento moral? Esse que é o convite, né? Então, que nós possamos aproveitar esse final de ano e início do próximo ano para realizarmos essa reflexão no sentido de iniciarmos, né, ou darmos continuidade à prática do Evangelho em nossas vidas. Bom, hoje o assunto é sobre o Livro dos Espíritos. E para quem está começando o estudo da doutrina espírita, é muito interessante a gente comentar que o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, sem contar com a introdução, prolegômenos e conclusão. Basicamente em 4 partes, né? Cada parte, né, dessa obra, que é a obra básica para o estudo da doutrina espírita, cada parte dessa serviu de base para a construção das demais obras do Pentateuco Kardeciano, né? Temos a primeira parte, né, que fala das causas primárias, né, que serviu de base para a construção da Gênese, que ano que vem está completando aí em janeiro 150 anos da sua publicação. Temos a segunda parte, que fala do livro do mundo espírita, ou mundo dos espíritas, que serviu de base para a construção do livro dos médiuns. A quarta parte, que fala das esperanças e consolações, que serviu de base para a construção do céu e inferno. E a terceira parte, que eu não esqueci, eu pulei de propósito, e a terceira, vocês, peguei, viu? E a terceira parte, que serviu de base para o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das leis morais. E eu pulei propositalmente, porque hoje nós falaremos sobre as leis morais, em particular, a lei do trabalho, né? Lei do trabalho. Aí você pensa, ora, a lei do trabalho com uma lei moral, o que tem a ver o trabalho com a lei moral, né? Bom, antes de nós iniciarmos, né, essa divisão, né, do Livro dos Espíritos, e está segmentado dessa forma, e junto com as demais obras nós temos o nosso Pentateuco Kardeciano. Bom, lei do trabalho. Hoje é segunda-feira. Quem nunca chegou ao finalzinho de domingo, não ouviu a música do Fantástico, né? Ou algum programa de televisão semelhante, não coçou a cabeça, não pensou, vai começar a semana, amanhã começa, né? Amanhã já é segunda-feira. E é interessante que quando chega sexta-feira, todo mundo vibra. É sexta-feira, parece que entra em êxtase. E quando chega domingo, aquele mergulho, né? Porque começa uma semana de trabalho, uma semana que você vai acordar cedo, né? Vai ter os problemas normais do trabalho, coisas desse tipo. Se nós resgatarmos a origem da palavra trabalho, vem de tripalium, né? Que era um instrumento, na verdade, utilizado na antiguidade pelos escravos para justamente
fazer com que os mesmos trabalhassem mais. Instrumentos de tortura, né? Então, se a origem do latim, dessa palavra, né, tem esse significado, de certa forma, nós costumamos a comparar o nosso trabalho de hoje como se fosse um certo instrumento de tortura. É como se nós voltássemos à antiguidade e nós nos depararmos como se a nossa atividade do dia a dia fosse uma tortura. E será que é uma tortura? Né? Será que realmente é uma tortura? Isso é uma reflexão para nós pensarmos sobre isso, né? E nós encontramos no Livro dos Espíritos, nas perguntas 674 a 685, descrições, perguntas e respostas, perguntas que Kardec faz aos espíritos sobre o trabalho. E os espíritos respondem a Kardec sobre o trabalho. E uma dessas perguntas que Kardec faz aos espíritos através dos médiuns daquela época é: o que é trabalho? O que é trabalho? E os espíritos responderam: é toda ocupação útil. Trabalho é toda ocupação útil. Então, nós vamos já definir que trabalho não é ocupação remunerada, como a maioria de nós pensa. É toda ocupação útil. E o que é ocupação útil? Aí vamos desdobrar essa pergunta. O que é ser útil? É você praticar o quê? O bem para você mesmo e para toda a coletividade. É você servir, né, ao próximo. É você se servir e servir ao próximo. Ser útil de alguma forma. Então, sob o ponto de vista espírita, o trabalho começa a ficar desassociado da questão remunerada, né? Ele tem isso como trabalho, qualquer ocupação útil, seja ela pode ser material também, lógico, mas também espiritual. Então, nós vamos deparar com algumas situações que ocorrem conosco muito interessantes, né? Que às vezes a gente fica sem entender o porquê. Vou dar um exemplo, que aconteceu até comigo, muito interessante. Muitos de nós, as pessoas que trabalham, em empresas principalmente, como é o meu caso, tá? E nós somos inseridos naquele contexto, naquele grupo de pessoas, que são pessoas diferentes, pessoas de todas as religiões, das mais diversas origens, que se encontram naquele ambiente, com uma determinada finalidade, né? E estão ali para produzir, executando uma determinada tarefa. E uma pessoa vira para você e fala o seguinte: eu estou com um problema, só que eu não sei com quem eu posso conversar sobre esse problema. Eu estou com uma dificuldade, eu não sei com quem que eu posso conversar sobre essa minha dificuldade, porque eu não consigo conversar isso em casa. Podemos almoçar? Podemos conversar sobre esse assunto? Você sendo um colega de trabalho dessa pessoa. E você se identifica naquela situação, você se encaixa naquele meio pelo qual você se encontra, com uma oportunidade de você ser útil de alguma forma para aquela irmã ou para aquele irmão, no sentido de ouvir o que essa pessoa tem a dizer, para que você possa ajudar essa pessoa da melhor maneira possível, para que você possa orientar um pouco essa pessoa da melhor maneira possível, se você tiver condições, obviamente, né? Ou se não tiver condições, você sendo espírita, direcionar para o atendimento fraterno de uma casa espírita, por exemplo, mas enfim, você foi o escolhido, entre aspas, para essa pessoa se dirigir até você e ela conversar com você e querer justamente desabafar, querer conversar sobre o problema dela. O que é isso? Aí você começa a perguntar. Você foi inserido ali
do nada, né? Tudo tem um propósito na nossa vida, não tenho dúvida disso. Então, se essa pessoa veio falar com você, comigo no caso, né, é porque realmente estava precisando, estava querendo desabafar. Então foi uma oportunidade, né, como acontece com todos nós, de nós sermos úteis. E tem uma frase muito interessante que é a seguinte: em qualquer ambiente que nós estejamos, qualquer ambiente, nós temos que aproveitar todas as oportunidades de sermos úteis, porque existe oportunidade de ser útil. Ricardo, não existe. Existe. Nós que não percebemos, mas existe a oportunidade de nós sermos úteis. Desde o transporte público, seja ele qual for, e qualquer ambiente. Você ceder lugar para uma pessoa que está sentada, que está em pé, né, com bolsas. Você dar um bom dia, uma boa tarde para o porteiro do seu prédio, que às vezes você passa e você nem sabe o nome desse funcionário, que é um irmão seu de jornada. Estaria no mesmo barco que você, só que ele está assumindo a função de porteiro do prédio. E por que você não para, não dá um bom dia, mas aquele bom dia olhando nos olhos, aquele bom dia atencioso, para demonstrar para ele que você está sendo atencioso com ele, que é diferente de um bom dia que você passa rápido e fala bom dia e vai, como se fosse automatismo. Não, parar. As pessoas sentem falta disso, porque você vai estar sendo útil. Útil de que forma? De dar atenção, útil de dar uma palavra amiga, de dar uma palavra fraterna. Isso é uma ocupação útil. Isso é uma ocupação útil. Trabalho é toda ocupação útil. E aí, nós vamos refletir que, do ponto de vista espiritual, os espíritos dizem que se assemelha muito à máxima que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que é o que a gente falou aqui, de nós justamente termos mais o quê? Amorosos, de nós amarmos a Deus, nós compreendermos Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que exercitar um pouco melhor essa questão do amar ao próximo, principalmente num mundo ainda hostil como esse. Mas não é difícil, não é impossível, mas temos que tentar, porque só tentando que nós vamos dar um passo para o nosso caminho, para a nossa jornada de evolução, né? Precisamos dar esse passo, precisamos quebrar essa barreira. Dificuldades vão existir, sem dúvida, né? Mas são esses irmãos, né, que vão nos mostrar justamente as dificuldades e vamos superar essas dificuldades, né? Não vai ser com um amigo, né, que nós vamos evoluir, ou seja, justamente com aqueles irmãos que pelos quais nós não temos uma grande afinidade, que nós temos um certo desvio, digamos assim, desvio no sentido de incompatibilidade. Então nós vamos, através dele, mostrar o seguinte: exercitar paciência, né? Exercitar o exercício, propriamente dito, de amor, para exercer esse amar ao próximo. É aí que a gente cresce. São nessas oportunidades que nós crescemos moralmente, que nós crescemos espiritualmente. É esse alimento espiritual que nós precisamos para que nós possamos, um dia, retornar à parte espiritual melhores quando nós viemos.
Eu acho que o grande convite que nós temos é esse, de nós sairmos, retornarmos, melhor dizendo, para a parte espiritual numa condição melhor. Estamos aqui aprendendo, né? Estamos aqui em aprendizado constante, estudando, lendo, para que a gente possa aplicar todo esse conhecimento em nós, para o nosso processo de mudança íntima, de reforma íntima. Esse é o grande desafio. É difícil, né? Mas, repito, mas não é impossível. Nós temos potencial para isso. Jesus esteve aqui conosco e mostrou isso. Vocês têm potencial. Foi o recado que Ele nos deixou, a mensagem que Ele nos deixou. Né? Então, nós temos potencial para isso, de nós melhorarmos. Quantas coisas que nós, hoje, que nós estamos aqui, nós não fazemos mais. Né? Quantas coisas nós já não melhoramos, nós fazíamos, né? Há um tempo atrás, e a partir do momento que a gente começa a frequentar uma casa como essa, começa a estudar a doutrina, a gente começa a mudar determinados pensamentos, mudar os nossos sentimentos. E mudando os nossos pensamentos, mudando os nossos sentimentos, a gente muda a forma pelo qual a gente se relaciona com nossos amiguinhos espirituais. Começa a mudar, a gente muda pelo conhecimento e pela vivência desses conhecimentos. Então nós acabamos nos tornando pessoas o quê? Melhores. Através desse exercício. Através desse exercício. E a gente exercita isso de que forma? Nessas coisas mínimas. É cedendo lugar aqui, sendo paciente com o colega do trabalho, com o seu chefe. Se te pegar um trabalho numa sexta-feira, 5h30 da tarde, você tem que dar graças a Deus por ter esse trabalho. Você tem que ser isso. A gente não pode, não estamos numa situação que a gente tem que se apurrinhar com as mínimas coisas. A gente tem que saber o seguinte, não adianta a gente esquentar a cabeça com isso. Esse é o pensamento. Não vale a pena mais eu esquentar a cabeça com isso. Vamos esquentar a cabeça com as coisas que vale a pena nós esquentarmos a cabeça. De que forma a gente pode praticar o bem? Isso é esquentar a cabeça de uma forma útil. De que forma a gente pode praticar uma caridade, seja ela material ou moral. Isso é esquentar uma cabeça com uma finalidade. Mas não com os problemas do dia a dia, que a gente está habituado a vivenciar. E tem uma frase muito legal, que eu gosto muito, que é a seguinte: nós precisamos ser filtro e não esponja na nossa vida. Né? Nós somos muito esponjas. O que é ser esponja? É absorver tudo. Ainda mais hoje, nesse mundo virtual. Estava até conversando aqui com o Roberto há pouco sobre o negócio da internet. A gente fez um comentário aqui rápido. Então a gente absorve muito o que está passando por aí. A gente não está tendo mais aquele tempo de parar, analisar, prestar atenção numa coisa, prestar atenção em outra, conversar com um, conversar com o outro. É tudo muito rápido. E como tudo é muito rápido e você tem que se antenar em várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba assumindo a função de esponja. E a gente tem que passar a ser mais o quê? Filtro. Filtrar mais as coisas. O que nos faz bem ouvir? O que nos faz bem ver? E o que nos faz bem praticar? O que nos faz bem? Filtrar mesmo. Né? O fato de nós estudarmos a doutrina, termos o conhecimento que nós estamos aí, né, há já algum tempo, isso nos ajuda, porque, de certa forma, o estudo da doutrina espírita, ele nos traz como um dos benefícios, justamente, de nós sermos pessoas um pouco mais o quê? Centradas, um pouco mais organizadas na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de viver também a vida. Isso ajuda nesse processo, né, de sermos o tal filtro, né? Portanto, é um ponto para a gente avaliar. Isso também é trabalho, porque isso vai definir a forma de nós sermos úteis, vai definir a nossa utilidade, porque para eu ser útil, eu também preciso estar bem. Se eu não estiver bem, eu não vou ter uma utilidade tão, o quê? Assertiva.
É o que Emmanuel, ele dá um nome dessa caridade para que nós temos conosco mesmo, e dá um nome de caridade essencial. A caridade essencial, ele define, é a caridade que nós devemos ter conosco mesmo, para sermos úteis, para trabalharmos. De que forma? Policiarmos aqui, o pensamento. Se alguém chegar perto de você e fazer fofoca, não sabe o que o Alberto fez. O Alberto aprontou uma coisa. Epa, peraí, já corta. A gente tem que cortar. Gente, olha só, não vamos falar do Alberto agora não. Né? Vamos falar de outra coisa, muda de assunto, de uma forma educada, de uma forma sutil, né? Para desconectar isso. Isso é blindagem, é policiar o pensamento. Isso é caridade conosco mesmo, porque eu vou estar me beneficiando com isso. E cuidando do meu pensamento, também eu cuido do meu sentimento, eu cuido da minha psicosfera, eu cuido de mim. Porque eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. Eu vou ser muito mais útil se eu estiver bem. Bem espiritualmente. Muito mais útil. Porque eu vou executar a atividade de uma forma, com desempenho, melhor dizendo, muito melhor. Muito melhor. Né? Portanto, a definição que os espíritos dão sobre trabalho foi bem, assim, bem objetiva. Eles não se alongaram na resposta. Quando Kardec perguntou o que é trabalho, eles responderam: toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Sem maiores delongas, toda ocupação útil é o trabalho. E tem uma afirmativa em uma das perguntas também do Livro dos Espíritos sobre a questão da necessidade do trabalho, que a necessidade do trabalho é a lei da natureza, ou lei natural, ou lei divina, né? E aí Kardec desenvolve essa pergunta, ele no sentido de explicar de que por que a necessidade do trabalho é uma lei divina, na verdade, né? Porque as leis divinas, as leis naturais, elas, na verdade, elas são compostas de dois grupos, né? São as leis físicas, as leis da ciência, e tem as leis morais, né? As leis morais, o que são leis morais? Né? Que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, sendo a lei do trabalho apenas uma delas, um total de 10. As leis morais, elas regulam, na verdade, a nossa relação com Deus e com nossos semelhantes. Então, essas 10 leis que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, elas regulam a nossa relação com Deus e regulam a nossa relação com os semelhantes. Que, na verdade, é um desdobramento, né, dos 10 mandamentos, por que são as 10 leis morais. Então, nós, através dessa explicação, né, nós podemos observar que a necessidade do trabalho, dentro dessa definição que os Espíritos deram a Kardec, faz com que o trabalho seja também considerado como uma lei divina ou uma lei natural, uma lei de Deus. Uma lei de Deus. Dentro desse contexto. Então, observa como que a nossa visão ainda é limitada. Quando eu comecei no início do estudo, falando, o trabalho, hoje é dia de segunda-feira, a gente tem muita visão do trabalho como uma questão realmente remunerada, porque nós estamos ainda muito presos à matéria, né? Nós estamos ainda muito presos a questões de ordem material, né? E, claro, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para trazer dinheiro para casa, ainda mais numa situação econômica que nós estamos vivendo aí fora, né? Mas só que o Espiritismo já interpreta, né? Claro, considera isso também, mas ele também interpreta como trabalho a questão de nós sermos úteis. Qualquer utilidade, né? Aí você imagina o seguinte:
você é sorteado na Mega Sena e você ganha o prêmio milionário. Aí você pensa, não vou mais trabalhar. Ok? Ok, você não vai mais trabalhar. Mas você pode ser útil? Pode ser útil. Você pode não trabalhar, não ter um emprego, digamos assim. Isso não quer dizer que você não possa ser útil. Você deve ser útil. Você pode, inclusive, gerar empregos. Você pode ajudar pessoas. Você pode fazer o bem com esse dinheiro que você ganhou, por exemplo. Pega a cena só um exemplo, pode ser qualquer outro prêmio, qualquer dinheiro, herança, enfim, qualquer outra coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por mais dinheiro que a pessoa tenha, se ela não quiser trabalhar, não quiser ter um emprego, ok, que ela tem condição financeira para não trabalhar mais para o resto da vida. Ok. Materialmente falando, tudo bem. Agora, associar isso a, então, eu vou curtir a vida, vou aproveitar, não vou fazer bem para ninguém, eu vou curtir minha vida. Isso que não é o correto. Dentro da definição dada pelos espíritos, isso que não é o correto. O correto é que nós sejamos o quê? Úteis. Né? O correto é que nós sejamos úteis. Então, esse é um ponto muito interessante, né, que inclusive é uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos, justamente essa. Se você tiver uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de bens, o suficiente para não mais trabalhar, como que você, que os espíritos, na verdade, no caso, interpretam essa questão? E eles respondem dessa forma. Inteiramente dessa forma. Né? Para vocês observarem que a interpretação dada pelos espíritos, eles não estão muito preocupados com as questões materiais propriamente dita. Eles estão, o objetivo principal é a questão que você faz o uso, a utilidade. A sua responsabilidade vai ser medida, né, com o esforço que você vai empregar pelo fato de ser útil ou não. Apenas isso. Essa que é a regra. E aí vem a pergunta: estamos sendo úteis a alguém? Reflexão. Cada um vai ter uma resposta. O que nós podemos fazer para sermos úteis a partir de então? Outra pergunta. Né? Podemos exercitar isso de alguma forma? Né? Lá no centro onde eu frequento, lá no SEAS, tem um trabalho muito interessante que eles chamam de visita fraterna. É uma visita realizada sempre no terceiro domingo de cada mês, que visita uma instituição, um orfanato, um asilo, enfim. Né? Que isso mostra qual é o objetivo dessa visita. Além de fornecer ajuda para a instituição, obviamente, além de calor humano para aquelas pessoas que lá se encontram, né, serve para os trabalhadores exercitarem um pouquinho mais esse lado, né? Os trabalhadores, não digo, mas os frequentadores, que não necessariamente é trabalhador para visitar uma instituição desse tipo, mas para o frequentador exercitar um pouco mais esse lado mais o quê? Humano. Exercitar um pouco mais esse lado de troca, de você estar em contato com outras pessoas, crianças, idosos, e trocar. E é impressionante como que nós aprendemos com aqueles irmãos. Aprendemos muito com esses irmãos. Né? E muito interessante que a gente aprende tanto, mas não no sentido de, assim, caramba, como é que eu vou dizer? De nós imaginarmos por que o irmão está naquela situação. Não é isso. Nós aprendermos do sentido de termos conhecimento, eles nos ensinarem coisas que nós jamais poderíamos imaginar. Por exemplo, às vezes a gente passa a vida reclamando muito das coisas, e principalmente das coisas mínimas. Nós somos verdadeiros reclamões, de marca maior. E a gente vai numa visita como essa e tem pessoas que estão em determinadas situações e estão vivendo a vida. Estão tendo a alegria de viver. E nos passa essa energia, nos passa esse ensinamento. E você sai de lá, às vezes, renovado.
Caramba! Como que eu não enxerguei isso antes? Como que eu não vi isso antes? Então, esse é um aprendizado muito interessante, né? Esse é um aprendizado muito interessante, né? Forma de nós sermos úteis, né? Vamos exercitar a caridade. Quando a gente fala em exercitar a caridade, né, muitos de nós pensamos apenas na caridade material, né? E tem um texto da irmã Rosália do Evangelho segundo o Espiritismo, muito lindo, aliás, que fala que não existe só a caridade material, existe também a caridade moral, que também é a mais difícil de ser praticada, né? Mas a caridade material, ela é e deve ser praticada, né? Não vamos desprezar a caridade material, mas é uma forma de nós sermos úteis, porque tem muitos irmãos aí fora que precisam de roupa, né? Em época de frio precisa de agasalho, precisa de comida, precisa disso tudo, né? Mas depende da forma como isso chega até eles. Porque uma coisa, eu já trabalhei em bazar quando comecei a trabalhar em casa espírita, e a gente via coisas do Arco da Velha, né? Às vezes via um sapato sem o outro pé, né? Vinha roupa rasgada e coisas desse tipo. Então a gente tem que ter a consciência de quando a gente, por exemplo, a gente vai doar alguma coisa para o nosso irmão, vamos doar pensando, e se eu recebesse isso? Eu gostaria de receber nessa peça de roupa, por exemplo, nessa situação? Não gostaria. Gostaria de receber uma roupa direitinha. Então vamos doar uma roupa direitinha. Então você já começa a exercitar essa reflexão, esse pensamento, e você começa a exercitar a sua caridade material um pouquinho melhor, de uma outra forma do que você talvez fazia antes. Talvez antigamente você abria a sua porta do armário, isso não quero, dá para qualquer um, toma, pronto, já fiz minha caridade. Não é assim, né? Vamos fazer de uma forma o mais racional possível, pensando sim no próximo, com essa reflexão, com esse pensamento que eu falei para vocês, né? Nós fizemos um trabalho, uns anos atrás, um retrasado, com o pessoal de rua, moradores de rua. E é um trabalho que me chamou a atenção pelo seguinte, que nós saímos em carreata, eu fui junto com o pessoal de uma outra casa espírita aqui no meio, inclusive. E nós saímos em carreata para distribuir quentinhas, né? Junto com a palavra do Evangelho. E paramos no local e fomos oferecer essa quentinha para um irmão, e ele falou o seguinte, não, eu não quero essa quentinha. Aí eu achei estranho, mas o senhor não quer por quê? O senhor não está com fome, não se alimentou hoje, vai fazer bem para o senhor essa comida, vai te alimentar, vai te dar forças. Não, meu filho, você não entendeu, vou explicar. É que hoje de manhã passou um grupo semelhante a esse daqui, e já me deram comida hoje. Faz o seguinte, aquele pessoal que está lá do outro lado da rua, não se alimentou hoje. Não se alimentou hoje. Então, eu vou chamar eles aqui e vocês entregam para aquele grupo. Olha o aprendizado. Eu nunca esqueço essa cena. Isso já faz uns 3 anos. Faz 3 anos que nós fizemos esse trabalho. Que eu participei, pelo menos. Se fosse com outra pessoa, não, me dá que eu não sei o dia de amanhã. Deixa eu garantir o meu, que eu não sei como é que se eu vou comer amanhã ou não. Eu vou garantir o meu. Mas não. A visão desse irmão, o pensamento desse irmão. Já me alimentei. Aquele lá não. Vem cá você, ô fulano, vem cá, atravessa aqui. Toma, ó. Você está sem comer. Come. Então são essas oportunidades de trabalhos que a gente valoriza muito essa questão de ser útil, de nós sermos úteis, de nós prestarmos utilidade. Por isso que a lei do trabalho é uma lei moral, porque nós só podemos crescer espiritualmente se nós trabalharmos fazendo a caridade, seja ela material ou moral, não importa, as duas preferencialmente, não é uma e outra, uma e outra, necessariamente. É material e é moral. E o que é caridade moral? É como eu falei no início, emprestarmos o nosso ouvido a uma caridade moral. Sermos mais pacientes dentro de casa, ouvirmos mais quem mora com a gente, amar o próximo
Ouvir mais o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Eu estou falando aqui, no momento eu sou o meu próximo, porque o meu ouvido está próximo à minha boca. Ó. Essa pergunta que eu fiz também com um trabalho muito interessante que o Centro Espírita lá em Quintino faz, sempre aos sábados, com moradores de rua. E todo sábado tem uma exposição para eles, para falar do Evangelho. Eu fiz essa pergunta quando eu estive lá uma vez. Quem é o seu próximo? Eu joguei a pergunta para eles, que eles demoraram um pouco, mas um levantou o dedo e respondeu: você é o seu próximo? Eu achei, por quê? Ué, sua boca está próxima ao seu ouvido? Você é o seu próximo. As perguntas, as respostas que a gente ouve dessas pessoas, às vezes deixa a gente um pouco desconcertado, porque às vezes a gente não espera, né? E faz com que a gente reflita com base nessas respostas. É muito interessante esses trabalhos e é gostoso de fazer também. Portanto, nosso próximo, essa caridade moral, de nós amarmos o nosso próximo, né? De nós compreendermos mais, de nós sermos mais pacientes, sermos mais caridosos, mais amorosos, né? Dezembro normalmente é uma época do ano que nós estamos um pouco mais, né, mais caridosos, mais amorosos, mais pacientes. Se recebermos uma fechada no trânsito, a gente não reclama tanto do que nós costumamos reclamar dos demais meses. Por que acontece isso em dezembro? Né? É porque Jesus está mais próximo ao planeta Terra? Não, é porque realmente é um mês, né, que nós, pelo fato de ser essa época natalina, etc. e tal, realmente é um mês que nós estamos realmente mais propensos ao bem. Deveríamos ser assim o tempo todo, mas não. Estamos assim apenas esse mês, né? E é importante nós praticarmos então também essa caridade moral também, porque é ela que também nos faz crescer. É ela que nos faz crescer. Devemos trabalhar também nesse sentido e bastante também nessa seara. Outra pergunta que Kardec faz dentro desse contexto é a respeito dos homens que se encontram em possibilidade de trabalhar, por algum motivo, né? Estão impossibilitados, né? Seja através de uma incapacidade física, por exemplo, ou qualquer outro motivo. E os espíritos responderam: ok, eles estão em possibilidade de trabalhar, de fato. Nós, com certeza, eles podem ser úteis de alguma forma. Ponto final. Isso é importante, né? Eu tenho um amigo que ele é deficiente físico, só que ele não é espírita, não é católico, até a gente brinca um pouco, no bom sentido, obviamente, né? Porque eu sempre procuro, pelo menos, dar bons conselhos a esse meu amigo, mas ele não me ouve muito, não. Mas ele, no fundo, acredita. E o mais engraçado é isso. E eu tento esclarecer a ele sobre essas questões religiosas, essa questão de Deus e tudo mais, né? Eu falo com ele: você é deficiente, sim, mas você pode ser útil. Eu sempre falo isso com ele. Você tem que mostrar ser útil. Mas ele até tentou, mas... Quer dizer, pelo menos a semente está sendo plantada, né? A gente planta a semente na cabeça das pessoas. E com certeza um dia essa semente vai germinar. Mas pelo menos a gente planta e um dia, quem sabe, essa semente germine. Portanto, é uma pergunta interessante que Kardec fez, principalmente naquela época. Não se esqueça que essas perguntas todas foram feitas, né, antes de 1857. Né? Então, são perguntas que, para nós, hoje, são perguntas extremamente atuais, que nós nos deparamos com essas situações o tempo todo. Né? E uma questão muito interessante, que é bem atual e muito importante, que é o limite do trabalho, o repouso. Repouso é necessário? É necessário o repouso.
né? O repouso é necessário para reparar as forças do nosso corpo. Mesmo para quem trabalha no bem é necessário? Ninguém vive 100% para o bem. Ninguém vive 100% trabalhando, por exemplo, dentro de uma casa espírita, o tempo todo, dia e noite, noite e dia. Precisamos repousar para termos mais forças. Precisamos repousar, precisamos também dar atenção também aos nossos familiares, né? Precisamos dar atenção também aos nossos entes queridos, amigos, etc. E esse repouso é necessário. Quando a gente fala em repouso, não é necessariamente dormir, não é isso. O repouso que está sendo comentado aqui é justamente você realmente entre aspas, desligar um pouco do trabalho em si para se conectar com outras atividades. Não estar ligado o tempo todo naquela atividade. Claro que o repouso faz parte disso, obviamente, porque nós precisamos desse repouso para nós descansarmos, né? Nós, enquanto o corpo físico, descansar, né? Porque o espírito trabalha o tempo todo. Então, é uma coisa importante. E muitas das vezes a gente não valoriza isso hoje em dia. Né? Se nós trouxermos esse caso para os dias atuais, nós vamos nos deparar com algumas situações em que, por exemplo, levando agora para a questão do emprego, um pouco. Às vezes nosso chefe explora, né? Dá a chicotada em cima da gente, que a gente sai do trabalho até tarde da noite. E isso um dia tudo bem, mas 1, 2, 3, 4, 5 já fica um pouco mais complicado. Então, isso que complica, porque o repouso, seja em que situação for, faz parte e ele é importante. E aí o Kardec fez a pergunta, mas de quem é a responsabilidade se isso acontecer? Aí fala, a responsabilidade é da pessoa pelo qual está cometendo esses atos. Ou seja, aquele irmão que te obrigou a trabalhar além da conta. Aquele irmão que fez os abusos. Qualquer abuso, na verdade, que você cometa na vida de uma forma geral, qualquer coisa que você exceda, já não é muito bom, né? Já não é saudável, digamos assim. Então, a gente tem que realmente respeitar esse nosso regramento. Nós temos um regramento, né? Temos um regramento. E temos que respeitar esse regramento. Então, qualquer coisa que exceda isso, já não é uma coisa muito boa, uma coisa muito saudável. Tá? Bom, estamos chegando aqui no final, mas eu queria... Todos receberam essa folhinha, né? Só para fechar o tema do trabalho, que essa folha, eu estava lendo quando eu cheguei, eu falei, tem que dividir algumas citações, né, com eles, porque é muito interessante, né? A casa, ela entrega essa folha, tem a ver com o tema da noite, né? E o que eu gostaria que vocês saíssem daqui, de frisar muito esse conceito, né, do que é a lei do trabalho, né, e o que ela tem a ver com a doutrina espírita e qual a importância dela, né? E aquela pergunta que eu fiz no início, né? Como que nós podemos ser úteis? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que todos aqui, sem exceção, é útil em alguma coisa. Ou pode ser útil em alguma coisa para alguém. Principalmente para alguém. Ricardo, eu não tenho capacidade. Tem. Ricardo, eu não tenho coragem. Tenha. Esse é o alimento da alma. E aqui no texto, que é do livro Vinha de Luz, do Chico, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 31. Né? Não vou ler o texto todo, eu tirei algumas frases aqui. E uma delas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima linha, diz assim: onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Onde estão, né, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Então, achei interessante esse termo que Emmanuel usa, o amor de servir, né? É isso que a gente tem que incorporar na nossa vida. O fato, além de nós sermos úteis, nós temos que ter amor em servir. A Casa Espírita oferece algumas atividades, algumas oportunidades de trabalho,
né? Que a gente pode, através dessas oportunidades, nós podemos nos engajar nessas oportunidades que tem a ver, naturalmente, com as nossas aptidões e para desenvolvermos algumas coisas e ajudarmos também a casa, o movimento, enfim. Mas tem pessoas que se encaixam em atividades que não tem nada a ver com a aptidão dela. E não é por aí. Então você tem que ter realmente o quê? Amor. O que é amor em servir? Né? É você ter realmente aquele sentimento nobre em servir. O que é servir? Servir a quem? Ao próximo. Servir a quem? A Deus. A você. Então, você praticar o quê? Esse amor em servir, quer dizer que você está servindo a Deus, a você e o próximo. Esses três aspectos. Deus, você e o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. A gente sempre cai no mesmo ponto. Essa é a máxima que serve para todas as leis morais. E continua. Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Ou seja, as pessoas acabam, de certa forma, algumas vezes, né, fugindo um pouco, né, do trabalho, digamos assim, no sentido de servir. Ah, não chegou a hora, eu vou curtir um pouco mais a vida. Não chegou, quando eu me aposentar eu trabalho. Eu tive uma colega de trabalho que falava isso. Ela se aposentou, mas até agora não trabalhou ainda. Trabalhar no sentido de servir. Né, que ela sempre comentava, Ricardo, ela frequentava reuniões públicas e tal. Ela, não, mas deixa eu me aposentar que eu vou trabalhar numa casa espírita. Né? Aí se aposentou, até hoje não trabalhou numa casa espírita, por exemplo. Então, por quê? Muitos de nós somos assim ainda. Porque muitos de nós não encontramos, não estamos ainda no nosso tempo, não chegamos no nosso tempo ainda. Né? Mas com certeza vai chegar esse momento. Mas vai depender da gente, do nosso esforço que a gente emprega para esse propósito, para esse fim. E Emmanuel continua. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá, pavor da iniciativa, benefício de todos. Né? Ou seja, receios existem, receios acontecem. O amor de servir vai ter um pouco de receio. Será que eu vou fazer o trabalho da melhor forma possível? Será que eu vou ser útil da melhor forma possível? Mas não se preocupe com isso. Por trás do trabalho tem uma equipe que coordena esses trabalhos, que está ali para sustentar o trabalho e para orientar as pessoas com relação à forma de executar o trabalho da melhor maneira possível. Então não há o que temer. E sim, você tem que investir em você, investir na capacidade de servir, seja dentro da casa espírita ou fora da casa espírita também. O amor de servir não está só aqui dentro, está principalmente fora daqui, lá fora. De nós sermos realmente o quê? Exemplos para outras pessoas que convivem conosco lá fora. De nós mostrarmos para outras pessoas, né, o quê? A palavra, a boa palavra, né, uma palavra amiga, um abraço amigo, um sorriso amigo, um bom dia amigo, uma energia amiga. Né? É isso que essas pessoas, muitas pessoas precisam disso hoje em dia. Hoje está muito no virtual. A gente tem que sair um pouco do virtual. Às vezes o celular atrapalha, quando a gente estava conversando aqui, ele realmente atrapalha. Atrapalha porque às vezes a gente está quebrando um pouco as nossas relações de amizade, né? Que podem ser ao vivo e a cores, através de um bom papo, de uma boa conversa, e às vezes tem lá você digitando. Né? Vamos digitar menos e falar mais, e trocar mais, trocar energia, trocar esse calor humano nos faz falta. Aí, na quarta linha abaixo, se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos, né? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ignoria, pela frieza ou pela ingratidão.
porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, essa é a mensagem também de Emmanuel. Ele ratifica tudo isso que a gente falou aqui, né? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, onde estiver a possibilidade, onde quer que seja, e ele fala, avancemos, de ânimo forte, para a frente, construindo bem. Esse é o recado. Esse tem que ser o nosso pensamento, da gente fazer sempre o bem, indistintamente, a quem quer que seja, não importa a pessoa, fazer o bem, indistintamente. Se você tiver dúvida, faça a seguinte pergunta: se o Cristo estivesse aqui, o que ele faria? Se fosse Jesus, o que ele faria? Você vai ter a resposta, com certeza. Aí você vai lá e faz a mesma coisa. Boa noite a todos, um bom Natal para vocês, bom final de ano. Que a paz de Jesus fique conosco. Obrigado.